Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e a notícia da minha opinião de hoje é: sob a ótica do direito, especialistas jurídicos avaliam se decisões de Alexandre de Moraes são corretas ou exageradas. No painel CNN exibido na quinta-feira, 12 de janeiro, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e os advogados Armando de Matos Júnior e Samantha Meyer debateram se as medidas tomadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Alexandre de Moraes, após os ataques criminosos em Brasília, são corretas ou exageradas. Na avaliação de José Eduardo Cardoso, melhor dizendo, as ações de Moraes são, abre aspas, rigorosamente corretas, fecha aspas. O ex-ministro avaliou que o magistrado tem a competência necessária para aplicar medidas investigativas e cautelares diante dos atos de domingo, 8 de janeiro de 2023. Abre aspas, os acontecimentos foram engendrados por Anderson Torres, no período em que ele esteve como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O respeito à ordem pública exige o imediato cerceamento de sua liberdade, fecha aspas, acrescentou. O advogado defende ser preciso individualizar a atuação de cada um que esteve presente nos ataques aos três poderes da República. Abre aspas. Não é porque estavam naquele instante, naquele lugar, que eles devem ser processados, julgados e condenados, fecha aspas, afirmou o advogado Armando. Samantha Meyer concordou em partes com os argumentos apresentados por Armando de Matos Júnior. A advogada acredita que parte das medidas adotadas por Alexandre de Moraes foram exageradas. Para ela, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, é drástico, assim como a determinação de prisão preventiva para Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Abre aspas. É preciso apurar as responsabilidades dos órgãos do governo federal, que tinham conhecimento da gravidade, ou da possível gravidade dos atos que aconteceriam no domingo, fecha aspas, completou. Vamos à opinião. As ações ou decisões impetradas ou proferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, referendadas pela Suprema Corte, instância superior do Judiciário, e pelas demais cortes de justiça, foram adequadas, embasadas e fundamentadas sob a égide e os parâmetros da Constituição Federal e das leis, no sentido de imputar uma punibilidade ou penalidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro vigente aos responsáveis pelos atos, uma vez que, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, toda decisão judicial tem de ser fundamentada. Não basta apenas a decisão judicial, ela tem que ser lógica e cronológica e ter corpo e força, inclusive, para sacramentar a fundamentação técnica e jurídica das decisões na garantia de instrução ao processo de investigação criminal, para no final de toda ação ou processo, o juiz prolatar a sentença, sempre em consonância e observância às garantias fundamentais do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e do contraditório da ampla defesa, previsto no artigo 55 da Constituição Federal, que exige a intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, pelo cuidado com os impactos e consequências das decisões judiciais para não haver qualquer violação das normas constitucionais. Essas decisões podem ser interlocutórias, que são decisões que ocorrem até a sentença, ou de mérito, que é a decisão final que pode ser condenatória ou absolutória. Sob o aspecto formal, o direito penal é uma ciência e um ramo do direito que tem como finalidade regulamentar a responsabilidade criminal. É um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos, como infrações penais, define os seus agentes e fixa as sanções penais a serem lhes aplicadas. É o conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal mediante a aplicação de uma sanção penal, como consequência do crime e a aplicação da pena aos executores dos ataques e atos golpistas, terroristas e de vandalismo antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, onde houve depredação ao patrimônio público no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, melhor dizendo, e no Supremo Tribunal Federal, STF, uma verdadeira violação ao bem jurídico, em uma tentativa escancarada e desenfreada de golpe de Estado ao Executivo, Legislativo e ao Judiciário. A aplicação de uma sanção penal é exclusiva do Poder Judiciário.
O juiz tem competência para executar uma sanção penal. O juiz analisa o criminoso como réu sob os seguintes aspectos: culpabilidade, se tem bons antecedentes criminais ou não, conduta social e também comportamento social da vítima. Entre os requisitos da identificação criminal estão: 1. Exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias. 2. Qualificação do acusado. 3. Rol de testemunhas. 4. Classificação do crime. Tudo isso enseja, motiva e resulta em um processo penal, que é o conjunto de atos ordenados de forma concatenada, organizada, praticados com uma sequência lógica em que o ato posterior depende de como foi praticado o ato anterior, tendente ao fim conclusivo. O processo é a efetivação do direito penal, que tem um início e um fim. A conclusão do processo é a sentença prolatada por um juiz, que tem competência para julgar uma pessoa, sempre em consonância, observância e cumprimento ao chamado devido processo legal, que é o respeito às normas do processo. Com base nesses preceitos e pressupostos constitucionais, jurídicos e processuais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, instaurou o inquérito criminal número 4.879 com o seguinte embasamento e fundamentação técnica e jurídica. Cito alguns trechos do inquérito criminal número 4.879. As omissões verificadas notadamente no que diz respeito à falta da devida preparação para os atos criminosos e terroristas anunciados revelam a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus comis delicti periculum libertatis, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, atos terroristas, inclusive preparatórios da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e nos artigos 163, dano, 288, associação criminosa, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, golpe de Estado, todos do Código Penal. Nos termos do artigo 13 do Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Na presente hipótese, portanto, além das medidas relacionadas às autoridades públicas, flagrante a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus comis delicti periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e nos artigos 288, associação criminosa, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, golpe de Estado, 147, ameaça, 147A, parágrafo 1º, inciso 3º, perseguição, 286, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público, artigo 163, inciso 3º, todos do Código Penal. Estão presentes os requisitos legais necessários para imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, pois observados os critérios constantes do artigo 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais e sua adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado. Esse foi o trecho do inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, que é a figura do judiciário que mais entrou em rota de colisão com o agora ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que se tornou alvo constante de ameaças, ataques e ofensivas dos apoiadores do ex-presidente, embasa e fundamenta sua tese com toda a consistência e contundência jurídica, levando em conta a caracterização penal dos atos, os tipos penais, o conjunto probatório sólido, ajuntada nos autos do processo, do caso concreto e do fato determinante, que está sob julgamento, dentro do que prevê o Estado Democrático de Direito, para que o efeito jurídico no dever e no direito de responsabilizar, indiciar, incriminar e punir os criminosos, golpistas e vândalos, executores dos ataques e atos golpistas, terroristas e de vandalismo antidemocráticos promovidos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, ocorra com base no ordenamento jurídico brasileiro vigente.
Aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia da minha opinião de hoje. Até o próximo vídeo.